Boa tarde a todos. Estamos iniciando então mais um evento da programação cultural da Biblioteca da Sabesp. Hoje a gente traz uma linha cultural para falar sobre culinária japonesa. Quem deu a ideia foi o nosso colega Marcelo Mick, que está aqui conosco. Ele vai ser, inclusive, o mediador dessa conversa e vai conversar com o Jô Takahashi. Hoje nós temos o prazer de convidar aqui, ter como nosso convidado o Jô Takahashi, que é um produtor e administrador cultural com formação em arquitetura pela Universidade Mackenzie e pós-graduação pela Universidade de São Paulo. Durante 30 anos atuou como diretor de arte e cultura na Japan Foundation São Paulo, realizando mais de 3.000 projetos, incluindo o Semana Cultural do Centenário da Imigração Japonesa em São Paulo, em 2008, com a presença do príncipe Naruhito. Atualmente é diretor executivo da Do Cultural, produtor de conteúdo do blog Jojo Scope e atua em diversas áreas como produção cultural, gastronomia, consultoria gastronômica e marketing, além de ter sido curador de arte e cultura do Centro Cultural da Aliança Cultural Brasil-Japão. Marcelo Mick, agora contigo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, então, eu, em primeiro lugar, queria agradecer, né, ao Jô Takahashi por essa disponibilidade, né, de participar aqui da nossa live aqui, de cultural, né. Eu sou um fã do Jô, ele tem a rede social lá no Instagram, no Facebook, né, e tem muitas coisas interessantes aí da cultura e da gastronomia japonesa, né. O Jô, eu tenho até os três livros, né, que o Jô lançou, né, aqui no Brasil. Esse, o Acordo de Sabor, o Izakaya e o Lame. Esses três livros, né, eles estão disponíveis aí na biblioteca da Sabesp, né? Então, a turma da Sabesp que tiver interesse, tem essa possibilidade de ver. E até esse último livro, o Izakaya, na verdade, ele está esgotado atualmente, né? Tamanho sucesso do livro, ele acabou se esgotando e, por uma sorte, né, a gente conseguiu um exemplar aí na faixa aí do Jô. Ele tinha aí no depósito dele mais um exemplar que está à disposição, né? E o livro do Lamen já é um livro muito recente, lançado aí pela JBC, em que acho que está fazendo muito sucesso e o Jô vai comentar, né? E assim, o que eu queria colocar assim para já dar introduzida assim nas questões aí culturais do Jô, que eu vejo o seguinte, né? A gastronomia, né? Ela pode ter diferentes interfaces, né? Pode ter a questão da culinária em si, de técnicas, né? Mas acredito que o Jô faz, ele vai um pouco além porque começa a entrar elementos de história, geografia, filosofia. Então, entendo que a gastronomia pode ser até um prato cheio para diferentes abordagens, né, que a gente pode enxergar. Não é só uma repetição de processo. E revendo ainda o livro, né, assim, passando o olho, eu também tive uma seguinte percepção nesses três livros, né? Eu entendo que o Jô Takahashi também, ele teve tem uma forte presença de um elemento de conexão de pessoas. Todos os livros dele têm pessoas envolvidas nessa culinária. Pessoas aqui do nosso país, né? Então, ao longo do livro, tem as várias personalidades que fazem a culinária japonesa aqui em São Paulo. Então, eu entendo, né, Jô, que primeiro acho que muitas pessoas têm muito afeto por você, né? Você é uma pessoa querida aí por várias pessoas, né? E isso eu acho que é importante, né? A própria questão aí da afetividade. Então, eu tive essa leitura vendo agora esses livros. E para não alongar mais, né, vamos deixar agora a palestra aí com o Jô.
e ele vai comentar todos esses aspectos aí da culinária, cultura e pessoas, né? Obrigado, viu, Ju? Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Marcelo Mick e agora o do Alan, né, que eu conheci hoje. Pessoal da biblioteca da Sabesp, que eu não conhecia que existia, mas eu acho super importante esse posicionamento, né, que a empresa oferece, né, para os funcionários, no sentido de criar essa oportunidade, né, de conversa, de bate-papo, de troca, com pessoas de diversas áreas, né, inclusive fora, né, da área de vocês, né, que é de saneamento. E, enfim, para mim está sendo, na verdade, a primeira experiência que eu faço uma live com uma empresa que, claro, né, eu conheço no dia a dia, mas eu não conhecia a parte humana, né, da Sabesp. Então, estou tendo essa oportunidade, né? Então, muito, muito obrigado. Bom, como o Marcelo me introduziu, eu acho que a grande preocupação, né, que eu tenho realmente é a conexão mesmo, né? Conexão das pessoas, conexão entre culturas. Então, uma coisa que eu faço bastante é exatamente o que eu chamaria de cruzamentos, né? E o resultado sempre acaba se tornando uma coisa híbrida, né? Os dois lados ganham muito, né? Então, tem esse lado, a questão comparativa, né, das culturas, né, que me atrai muito, e é esse o foco do meu trabalho, né? Então, não é só a divulgação da cultura japonesa, mas como esses elementos, né, da cultura japonesa podem interferir, impactar ou influenciar, talvez, a cultura brasileira, né? E como somos diferentes e como somos iguais em muitos pontos, né? Então, essas questões que fazem com que a gente reflita um pouco, né, sobre as diferenças e sobre as semelhanças, é o foco que me atrai muito, né, no dia a dia. A gastronomia entrou na minha vida de uma forma muito recente, em 2010, mais ou menos, quando eu me aposentei da Fundação Japão. Na Fundação Japão, a gente tinha uma espécie de manual, né? Onde a gente não podia, por exemplo, promover atividades empresariais, né? Então, isso inclui também, por exemplo, a promoção de restaurantes, né? Mas, caramba, se eu falo de um chefe, né, renomado, né, eu vou ter que falar sobre o restaurante onde ele trabalha, né? Então, era uma situação muito chata e desconfortável, porque a gente podia falar da pessoa humana, né, que é o chefe, e não podia falar da empresa onde ele trabalha. Então, isso gerava, claro, uma limitação, e a gente precisava, inclusive, quando convidavam um chefe, né, para falar o menos possível, né, do seu próprio restaurante. Mas é claro, né, que todo mundo quer promover o seu próprio restaurante, né? Principalmente pessoas, chefes como Murakami, né, por exemplo, né? Ele exalta muito, né, o local onde ele trabalha. Então, era uma situação complicada. E aí, quando eu me aposentei, aí eu tive um tempo em que fui conselheiro, né, da Fundação Japão, eu já fiquei bem mais livre para atuar naquilo que eu gostaria de fazer com toda a plenitude, né? É por isso que eu comecei a escrever os livros, né? E o primeiro é um livro de um chefe chamado Shin Koike. O livro se chama A Cor do Sabor, a culinária afetiva de Shin Koike. E foi uma aventura, porque nós praticamente convivemos 2 anos entrevistando ele, colocando o chefe em situações onde ele teria que um pouco disponibilizar, né, o seu tempo e também criar situações onde ele teria que trabalhar com alguma coisa de imprevisibilidade, né?
Eu vou mostrar depois nas imagens, né? Pode ser bem mais para frente. Mas nesse primeiro estágio é um pouco para falar sobre esse primeiro livro, né? Foi uma aventura porque nós começamos sem nenhuma experiência, né, em produção editorial, mas tivemos a sorte de ter bons patrocinadores. Esse é o primeiro livro, né? A Cor do Sabor, Culinária Afetiva de Shinkoiki. Esse chefe, ele não está mais no Brasil, infelizmente. Ele trabalhou em São Paulo. Ele foi o fundador do restaurante Aizome. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. Atualmente está com a chefe Thelma Shiraishi, que é a embaixadora da boa vontade para a culinária japonesa no Brasil. E antes disso era o Shinkoiki. A Thelma foi, digamos assim, uma discípula do Shinkoiki e aprendeu muito, né, com ele e herdou, então, o nome e a placa, né, a bandeira do restaurante Aizome, que hoje, em São Paulo, provavelmente é um dos restaurantes mais assim respeitados em alta culinária japonesa. E não só em alta culinária, é uma culinária acessível, também no Aizome, que ela abriu dentro da Japan House, na Avenida Paulista, onde ela oferece pratos, digamos assim, mais acessíveis. Bom, voltando para esse livro, vocês devem estranhar, né, um chefe japonês segurando chuchu, né? A nossa ideia era trabalhar exatamente essa afetividade que o chefe Shinkoiki mostrava com relação aos ingredientes brasileiros. O chuchu, por exemplo, ele foi adotado pelo Shin, né? E ele criou uma conserva, em japonês se chama tsukemono. É uma conserva que ele preparou com o chuchu, marinado em sake e shoyu. E ficou uma coisa saborosíssima. Ela é crocante, ela tem aquele sabor do saquê, né, que é fermentado, né, e tem o gosto, o sabor do shoyu também, né. E, e por conta disso nós escolhemos o, o chefe e o chuchu na capa. Folheando o livro, vocês vão verificar que o chefe tem muitas receitas onde os ingredientes, os insumos brasileiros entram na culinária dele. Então, eu acho que essa boa vontade, né, de incorporar os elementos brasileiros dentro do universo da gastronomia japonesa, né, que ele propunha, eu acho que fez dele uma pessoa assim, marcante, né, virou uma referência. E a gente chama isso de culinária Nikkei, que é uma culinária exatamente híbrida, né, da mistura entre a influência japonesa e a brasileira, né? Então, os imigrantes japoneses, né, souberam com muita maestria criar essa culinária Nikkei através dos tempos, através das décadas, né? A imigração japonesa começou em 1908 e vocês devem imaginar que esses primeiros imigrantes chegaram numa terra árida, sem nenhuma base, né, que pudesse confortá-los com relação a insumos japoneses, ou seja, não tinha miso, não tinha arroz branco de grão curto, né? Não tinha shoyu, não tinha mirim, o sake, enfim, não tinha nenhum tempero japonês, né? Como eles sobreviveram? Então, aí começou a inventividade, né, dos imigrantes, né? Tentando plantar algumas plantas, né, que dessem, enfim, um sabor mais próximo daquilo que eles conheciam de culinária japonesa. E na década de 1920, né, eles já estavam produzindo shoyu com grãos de milho, no Japão é soja, né?
e aqui foi com milho. E o miso também, caseiro, bem rústico, né? Mas já começaram a produzir, 1920. Nessa mesma época veio uma empresa, né, japonesa, que é a Tozan, que ainda existe, né? Ela implementou, então, a primeira fábrica de shoyu e de miso, que é uma pasta de soja fermentada. Isso resolveu boa parte da culinária do dia a dia, né, dos imigrantes japoneses. Mas assim, era complicado, né, porque você não tinha peixe, né, por exemplo, do mar. Aqui no interior de São Paulo, né, onde eles foram trabalhar, não tinha, né? Então, esses imigrantes, eles começaram a trabalhar com os insumos que eles tinham, né? Por exemplo, carne de porco, né? Mas o porco salgado, à moda brasileira, era muito forte, né? Para os japoneses. Aí eles experimentaram marinar com miso, né? O porco no miso, grelhado, muitas vezes no carvão, virou, assim, um prato espetacular, né? Que até os brasileiros, né, colonos brasileiros, né, começaram a gostar. Onigiri, que é um bolinho de arroz, né? Caiu muito bem, né, na companhia desse porco marinado no miso, grelhado no carvão, com esse bolinho de arroz, né? Assim, é uma combinação espetacular. E continua até hoje, né? Assim, muitas festas japonesas, né? A gente encontra esse prato. Os japoneses começaram a criar, por exemplo, eh, linguiça também, temperada no miso, né? O miso e o shoyu, eles são salgados, né? Para temperos salgados, mas como eles são fermentados, eles abrandam o sabor, né? Então, ele não dá aquele impacto, né, do sal, ele ameniza. Então, eu acho que isso cria uma situação de conforto que depois se descobriu, né, que é o gosto umami. O gosto umami é o quinto elemento, né, do paladar humano, junto com o salgado, o doce, o azedo, o amargo, né? Esses eram os quatro, né? Básicos. E chegou os japoneses com essa fermentação que virou o umami, hoje cientificamente reconhecido como o quinto gosto do paladar humano. Então, o Shinkoiki é uma pessoa que explorou bastante esse quinto gosto. Quinto gosto, ele não tem gosto. Para falar a verdade, você pega um caldo, por exemplo, que é a base da culinária japonesa, que é um caldo à base de alga, kombu, com flocos de peixe desidratado, né? Esses dois elementos, e mais, eventualmente, o cogumelo shita, que é também desidratado, ele produz esse gosto umami, né? Que na verdade, reproduzido de várias formas em outras culturas. Mas é um gosto que, se você lembrar, por exemplo, o queijo parmesão, né, por exemplo, ele é, ele é muito rico em umami, né? E o queijo parmesão, você só de imaginar o queijo parmesão, você começa a salivar, né? Esse esse convite ao paladar, né, que o umami dá, é o gosto umami. Então descobriu-se depois que o umami não é propriamente uma qualidade, né, da culinária japonesa, né? Mas é que é um cientista japonês que descobriu o gosto umami, né? E publicou
em conferências científicas. E hoje está sendo adotado, e todos os chefes importantes perseguem esse gosto umami. Aqui eu estou mostrando algumas imagens do livro do Shinkoiki. Nós trouxemos, como o Marcelo falou, né, que a gente gosta de cruzar as pessoas, fazer com que as pessoas possam, enfim, contribuir com a construção de alguma coisa. Aqui a gente convidou o cantor o Ed Mota, que ele é muito fã, né, de culinária japonesa, não sei se vocês sabem. Toda vez que ele vem para São Paulo, ele sempre me pergunta onde que eu vou almoçar, onde que eu vou jantar, né? Aí eu faço um roteirinho para ele. Mas assim, o Ed, né, ele tem um gosto muito refinado, né? Não só em culinária japonesa, né, mas francesa, brasileira, e até recentemente ele fez uma série de vídeos onde ele cozinha em casa. Isso foi durante a pandemia, né? Quando ele ficou trancado em casa, né? Ele não tinha o que fazer. Aí ele resolveu inventar, então, essa série de vídeos, né? Vocês podem procurar no YouTube, tá tudo lá. E aí ele ensina a fazer coisas fantásticas, né? Por exemplo, é, fez um leitão, assim, que leva 5 horas, né? Para ficar pronto, né? Ele também se aventurou em uma receita japonesa, né? Com natto, né, que é um feijão fermentado, uma soja fermentada, né, com quiabo, né? E os dois são melequentos, né? Enfim. Aí ele colocou, acho que ovo cru, né, também, né, para melecar mais ainda, né? E acho que ficou uma delícia, né? E tá lá no YouTube. E além da culinária, né, o Ed também é um profundo conhecedor de música japonesa, incrível que pareça, né? O jazz do Japão e também alguns pops, né? E ele manja muito, ele tem uma coleção de álbuns, né? De vinil, né? Aliás, acho que ele só toca vinil na casa dele. Isso é uma coleção vastíssima. Não sei quantos tem, acho que 5.000, 7.000 títulos, uma coisa assim. E uma boa parte é de música japonesa, né? De jazz japonês, principalmente dos anos 80, né? 80, 90. E ele comenta, quando ele vai para o Japão, ele vai nas lojas de vinil, né? Para procurar alguma coisa para comprar. E ele falou que um dia ele foi numa loja, né? Quer dizer, tentou ir numa loja e ele estava com o endereço, mas o endereço japonês para um brasileiro é impossível decifrar. E aí ele resolveu pedir ajuda, né, para uma pessoa que estava passando na rua, né? Ele chamou, "Ô, vem cá, né, do jeito dele, né? Daí ele mostrou o endereço e o homem, em vez de dizer onde que era, né, ele resolveu levar o Ed até essa loja, né? Aí foi indo, entrou nos becos, desceu uma escada no subsolo, tava lá a loja. E olha, por incrível que pareça, tava tocando uma música do Ed. Ele ficou tão comovido, né, que logo de cara, né, abraçou o dono da loja, né? E, pô, e o dono da loja ficou assustado, né? Por que isso, né? Um cara gordão, alto, forte, né? Assim, de repente aparece na loja e começa a abraçar, né? Daí ele falou, It's me, né? É minha música, it's my music. E aí eles ficaram muito amigos. Ele comprou acho que uns 10 álbuns lá nessa loja, né? De, de músicos japoneses. E essas coisas vão rolando, né? Esse encontro com Shinkoi que foi exatamente para falar sobre música e falar sobre comida, né? Então, esses cruzamentos são muito interessantes, né, para a gente mostrar que é possível falar de várias coisas, né,
com um foco. Aqui eu estou mostrando uma paisagem, mas é Ilha Grande, não sei se vocês conhecem, fica no Rio de Janeiro, é logo depois de Paraty, é um lugar maravilhoso, espetacular, uma utopia, né, de meio ambiente. E a gente jogou o Shinkoiki lá na ilha, ele e o assistente, e a gente deu 7 dias para ele preparar um banquete, porque uma semana depois eu ia levar uma comitiva de 15 pessoas, entre as quais estavam a Janaína Rueda, por exemplo, da Casa do Porco, né? E gente assim, eu falei, Shin, você vai ter que se virar. Ó, tá a ilha e tem o mar, né? Você se vira, né? E esse foi o desafio que a gente deu, que é um dos capítulos do livro, que foi uma das aventuras mais divertidas, né, que a gente teve. E aí no dia a gente foi lá, chegamos de embarcação, né, também, com as 15 pessoas, e ele tinha preparado um banquete estupendo. Ficamos 3 dias lá, então, na verdade, foram 6 refeições, todas preparadas com os insumos colhidos na ilha, né? Isso foi uma coisa fantástica, né? Quer dizer, que chefe, que cozinheiro teria essa habilidade de cozinhar para 15 pessoas com o que tem na ilha, né? Então, lá tinha broto de bambu, né? Coco, banana e muitos peixes. Tinha uma criação de vieira também, camarão, né? Então, eu acho que essas coisas, claro, né, facilitaram bastante. Eu não sei, não estou conseguindo ir para frente aqui por esse cursor. Mas assim, enfim, são banquetes assim, né, que ele produziu, né? Aqui a gente vê os Rosomaki, né, um sushi de enroladinho com os insumos do local. Aqui ele preparou um conhaque, né, que é uma gelatina, né, de batata, né, também, que ele encontrou lá. E, enfim, essas são as aventuras, né, do primeiro livro. O segundo livro, esse que o Marcelo falou, o Izakaya por dentro dos botecos japoneses. O Izakaya é um boteco japonês. Foi lançado em 2014 e foi uma sugestão, uma ideia do então superintendente da editora Melhoramentos, que achava estranho que o Brasil não tinha tantos izakayas, porque quando ele viaja para o exterior, para Nova York, por exemplo, ele encontra um monte de izakaya, e aqui no Brasil, apesar de ter muitos restaurantes japoneses, não existia essa categoria de estabelecimento japonês. Mas o que difere o restaurante japonês do izakaya? É o fato de ser informal, né? Como um boteco, né? O izakaya é um lugar para você, primeiro, tomar saquê, cerveja, todo tipo de bebida alcoólica, acompanhado de petiscos, né? Então, essa é a grande diferença no restaurante. No restaurante, você tem que pedir um prato, um omakase, né? Uma sequência de pratos, enfim. É uma coisa mais sofisticada, né? Mas no izakaya, você pode pedir, eu quero alguma coisa que, sei lá, um, um, um bolinho, né? Uma fritura, alguma coisa assim. Daí eles vão te preparar uma coisa gostosa. Não tem cardápio, geralmente, né? Isso faz parte da informalidade, né, também, né? Mas o principal é a bebida, né? A comida, ela acompanha. E que comida, viu? Se vocês nunca foram no boteco japonês, olha, vale a pena. Ah, pode voltar um pouquinho? Como a gente estava falando que esses botecos eles são para tomar, beber, saquê. Alguns botecos eles oferecem vários tipos de taças, copinhos, né? Então é legal, isso faz parte também dessa experiência dentro de um boteco japonês. Você escolher a tacinha que você vai usar, né, para tomar o seu saquê.
né? Então tem de vidro, tem de porcelana, tem de argila, uma coisa mais rústica, né? Então, você escolhe, né? Tanto a vasilha, né, quanto a taça. E é muito do momento, né, também. Você quer um saquê geladíssimo, né? Aí você vai escolher uma taça de vidro, né, por exemplo, né? Agora, o saquê ele pode ser servido quente, né? Ou morno. Aí você escolhe uma tacinha de cerâmica, né, que vai proteger os seus dedos. Enfim, são essas riquezas, né, que você vai encontrar no izakaya. Podemos ir para frente. Algumas comidinhas, né, de izakaya. Aqui à esquerda, né, por exemplo, é uma anchova grelhada, né, temperada só no sal. É uma coisa super simples e olha, saborosíssima, viu? Saborosíssima. Ele é assado no carvão, né? E esse branquinho do lado do peixe é um nabo ralado e o vermelho é uma pimenta. O nabo é muito digestivo, né? Também combina muito bem, né, com esse peixe grelhado. Ou então aqui no meio são os espetinhos, né, os famosos kushiyaki. Os brasileiros chamam de yakitori, né, também. Mas o yakitori é um espetinho de frango, que seria esse à esquerda. A carne mais branquinha, ele é frango, peito de frango com cebolinha entremeada. E no meio, se não me engano, acho que é coração, e uma carne de boi, alcatra, se não me engano. Enfim, é o churrasquinho, né, de calçada, né, que a gente encontra no nosso dia a dia. Mas ele é preparado com molhos muito sofisticados ou muito simples. Por exemplo, você pode temperar o espetinho só no sal, né? Ou então no molho mais encorpado. E aqui à direita é um prato um pouco mais trabalhoso, né, de se fazer. São moelas, miúdos de porco ou de vaca. Eles são cozidos lentamente em saquê e ficam temperados com miso, né? Fica uma delícia, né? Tudo derretendo na boca, né? Acompanha tofu. Enfim, são alguns exemplos, né, de pratos que vocês encontram em izakaya, mas não em restaurante. Vamos para frente. E por fim, esse terceiro livro, que é um livro que nós lançamos no final de 2022. Já temos aí um ano e alguns meses rodando o Ramen Lamen. E esse livro ele foi lançado primeiro na Japan House e depois em várias outras livrarias. É um livro que trata desse macarrão que normalmente as pessoas conhecem como miojo, né? Mas o miojo é um miojo instantâneo. Esse lamen que nós falamos é um prato que leva só o caldo leva 9 horas, 9 a 20 horas para ficar pronto, né? Porque é um caldo onde se extrai o colágeno dos ossos de porco, né, ou de frango. E essa extração tem que ser feita com cozimento lento e sem parar. Aí os ossos eles vão soltando o colágeno, que é o responsável pela cremosidade do caldo. E o colágeno é uma proteína, né? É assim, não é gordura. A gordura ruim, ela é retirada, né? Aí fica só o colágeno, né? E as pessoas acham, nossa, isso aqui é gorduroso. Não é. A mesma coisa com relação a um dos toppings do lamen, né? Que é a carne chashu, né? Que é a panceta, uma carne de porco, também marinada, né? E cozida lentamente, né? Retirando-se toda a gordura ruim, né? E o que sobra
é carne e gelatina, né? Então, o lamen, paradoxalmente, né, é um prato assim, extremamente saudável. E ele é tão saudável que, assim, alguns dizem que o lamen cura algumas doenças, como gripe. Isso eu tenho certeza, assim, que eu sempre recorro ao lamen, né, para me sarar de gripe. Só o da dengue, né, ainda não consegui resolver. Mas a... eu tive labirintite, né, também. E milagrosamente o que me salvou foi o lamen. E depois comecei a pesquisar, mas como assim, né? Porque nenhum médico conseguiu me curar e o lamen conseguiu me curar em uma tigela. Aí eu percebi que tem elementos no lamen que realmente eles são importantes. E uma delas é o colágeno, né? O colágeno, ele contribui para a nossa saúde. Ele revitaliza, né, não só a nossa própria cartilagem, mas os vasos sanguíneos, enfim, ele dá um up, né, no corpo. E vai muito gengibre, né, também no caldo, né, que é um vasodilatador, que foi ótimo para labirintite. Então, não vou ficar recomendando o lamen, né, para fins medicinais, mas, assim, é um prato saboroso, é um prato muito popular. As pessoas que vão para o Japão sempre acabam comendo pelo menos uma vez um lamen. Mas tem gente que vai para o Japão para comer lamen, né? Que é o caso da nossa colega, a Ramen Girl, né? A Michelle Dupont, que fez questão de comer lamen todos os dias, na sua estada de quase um mês e pouco, né? Lá no Japão, no fim do ano passado. E aí, esse livro tenta mostrar, a gente fez uma radiografia, né, do que é esse lamen, por que que ele é tão atraente, né, para os japoneses, apesar de não ser uma comida japonesa, né? A origem do ramen, ele está na China, né? E ele foi importado para o Japão através dos imigrantes chineses. Não foram os monges budistas, não, viu? Que levaram lá, né? Os monges budistas, eles levaram outro tipo de macarrão, que é o soba, que é o udon, né? Esses também são bem tradicionais, mas o lamen, quem trouxe mesmo foram os imigrantes chineses. Eles faziam um caldo à base de ossos de porco, e introduziam então o macarrão e uma cobertura, com várias coisas. O japonês, ele tem essa mania, sei lá, esse capricho, né, de copiar tudo que vem de fora, né, e fazer melhor, né? Então, é o que aconteceu com o ramen, né, também. E aí, esse fenômeno, né, é muito interessante, né, porque, olha, no Japão existem, dados atuais, né, 60 mil casas de lamen. 60 mil casas especializadas em lamen, né? Só serve lamen. Não serve outra coisa. Só em Tóquio são 10 mil. E tinha mais antes da pandemia. Com a pandemia, muitas casas fecharam. Então, hoje estamos com 10 mil. E não é pouco, não, né? 10 mil é muito, muito, muito. Se vocês imaginarem que em São Paulo, por exemplo, nós temos 20 casas especializadas, né? Então, você pode ver a comparação, né, de 20 para 10 mil, né? É um absurdo. Você encontra a casa de lama em cada esquina, em cada quarteirão tem uma casa de lama, né? Muitas são, administração familiar, ou às vezes é o próprio chefe, né, que faz e atende. E é uma economia muito interessante, né? Porque uma coisa engraçada, né, que aconteceu na pandemia, né?
que eu falei que muitas casas de lamen fecharam, mas muitas abriram também por conta de enxugamento das empresas, né? As empresas tiveram que demitir funcionários, e esses funcionários demitidos, né, em vez de procurarem outro emprego de assalariado, né, resolveram abrir o seu próprio negócio. E muitos que sabiam cozinhar entraram para esse ramo da gastronomia. E muitos desses abriram uma casa de lamen, porque ele não exige um investimento muito alto e dá para trabalhar sozinho, né? Tem gente que até fez uma carroça, né, de lamen, né? E até reinventando, né, as antigas tradições, né, dessas carroças, né, de bebidas, né? E aí, praticamente o número de casas de lamen entre fechados e novos, né, se equilibrou. E hoje você vê, antigamente, assim, você via donos de casas de lamen, né, já com certa idade, enfim, pessoas que trabalharam a vida inteira, né, fazendo lamen, e hoje você vê não só jovens, mas também mulheres, né, moças, né, fazendo lamen no Japão, né, que é um ambiente, digamos assim, tradicionalmente masculino, né, essa a cozinha do lamen, né, mas muitas moças, né, começaram a fazer lamen no Japão, estão fazendo muito sucesso. Ah, revigorando e rejuvenescendo, inclusive, essa cultura. Vamos para frente. A gente convidou um chefe chinês para recriar talvez o primeiro lamen que existiu, que nasceu na China, perto da Mongólia. O chefe se chama Hu Xuan. Ele é dono do restaurante Hou, que fica lá em Santana. É um restaurante chinês muito bom, muito bacana. Eu recomendo muito vocês conhecerem esse restaurante. Hou, se escreve Hou. E ele então recriou essa receita para nós, especialmente para o livro, né? Com muitos ingredientes, né, que eu não saberia dizer todos, mas enfim, são coisas tipo anis, né? E insumos bem chineses que ele resolveu fazer. Ele demorou muito, né, para chegar a essa receita, porque ele teve que recorrer a livros antigos. Mas enfim, esse é um lamen de carne de boi, né? Que não tem muito no Japão, porque no Japão, vocês sabem, não tem terra para pasto, né, para gado, né? Então a criação de porco é mais é o forte. Mas na China tinha, né, gado, né? Então essa é a receita original, né, do primeiro lamen da China. Vamos para frente. Esse é o mestre Hu Xuan preparando então esse nosso lamen. Eu até pedi para ele colocar no cardápio, porque ele ficou muito empolgado, mas acho que ele não pôs ainda porque dá muito trabalho, né? Então, acho que o restaurante tem que rodar, né? Essa é uma foto que o nosso fotógrafo Rafael Salvador fez, e a gente usou para a capa do livro, né? Ficou bacana, essa coisa expandida, né? Com todos os elementos do ramen. E o caldo, vocês podem ver, né? Ele é translúcido, né? Ele contém o tal do colágeno. Aqui está o lamen do chefe Hou Xuan. Lá no Japão, eu conheci algumas pessoas que vivem de lamen. É impressionante. O que é viver de lamen? É comer as duas refeições, almoço e jantar, lamen, todos os dias, 365 dias por ano.
São mais de 700 lamens que eles comem por ano. E são esses três rapazes aqui, e a moça é do Jojo Ramen. É, o americano, o mais alto aqui, Robert McDowell, ele abandonou tudo nos Estados Unidos por causa da paixão pelo lamen. Ele resolveu, não, eu quero viver no Japão para comer lamen todo dia. E ele já escreveu 2 livros, e ele é, bom, crítico de lamen, né? E assim, nesse dia também, a gente se encontrou de manhã e falou, bom, então vamos comer lamen, né? E ele pegou a bicicleta dele e falou, bora lá. E a gente marcou um encontro, né? E estamos aqui. Esse menino, mas não é tão menino, não, viu? Ele parece menino, mas ele já tem 40 anos. É, ele não revela o nome verdadeiro, mas ele é um YouTuber de lamen. Todos os dias ele posta o lamen que ele comeu e comenta, né? E assim, ele viaja o Japão todo, né, à procura do lamen perfeito. E o da direita, aqui, ele nasceu na terra do lamen. A cidade se chama Kitakata, fica na província de Fukushima. E é uma cidade, é uma rural, né? É quase uma aldeia. E é engraçado porque essa cidade ela vive de atividade agrícola e industrial. E aí acontece o seguinte, os agricultores eles começam a trabalhar cedo, né? Às 4 horas eles já estão lá no arrozal, né? Plantando, né? E lá pelas 6, 7 horas, né? Eles dão uma pausa quando eles comem um lamen, 7 da manhã. As pessoas que trabalham nas fábricas de Kitakata, o turno da noite, também acaba lá pelas 5, 6 horas. Antes de voltar para casa, eles traçam um lamen também. Então, essa cidade acabou virando a cidade do lamen da manhã, né? Em japonês chama Asaramen, ou Asara, né? Abreviadamente, né? E virou uma cultura, né? Começar o dia comendo lamen. Nessa cidade só tem casas de lamen. É impressionante. Não tem restaurante. Tem um McDonald's. Um. Mas, fora isso, são todos casos de lamen. E as pessoas adoram porque é uma comida afetiva, é, é sopa e macarrão, ou seja, desce tudo muito fácil, né? Então, ele nasceu e cresceu nesse ambiente e ele resolveu também se especializar em ramen. Ele é crítico de ramen, dá consultoria em várias casas, né? Então, são 3 pessoas que profissionalmente vivem de ramen. Coisa incrível, né? Vamos para frente. Como é que estamos de tempo? Aqui são os 2 livros, né, que o McDuston escreveu. Um em inglês, esse que está na mão dele, e outro é em japonês. Vamos para frente. Esse senhor, ele é o presidente da Associação de Ramen do Japão. Ele também come 2 lamen por dia, às vezes até 4. E como presidente, ele tem que avaliar e comentar cada casa de lamen que ele conhece. E ele é organizador de um festival de lamen, né, em Tóquio. É um lamen show. Tem todos os anos. Durante a pandemia, eu acho que eles deram uma paradinha, mas agora retomaram com tudo. Só para imaginar a grandeza desse evento, ele é realizado no Estádio Olímpico. Por favor. Essa logomarca, né,
do evento, né, do Festival de Labem, por favor. E aqui, olha, tem revistas especializadas em lamen, né, também, mensal, né? E são revistas, assim, que aqui na foto não aparece muito, mas em termos de página, é 3 vezes mais que uma revista Veja, falando só de lamen do mês. É incrível isso, né? E assim, não é uma revista, são 5, 6, aqui tem 2 revistas. Mas como os japoneses são fissurados por lamen, né? E vende, viu? E vende. Assim, é impressionante. A revista mensal, as pessoas ficam esperando, né, o dia do lançamento. Vamos para frente. É aqui uma homenagem, né, que a gente fez para o senhorito, o fundador do Lamen Asca, que é o mais tradicional, né, da São Paulo. Agora está com uma casa nova, mas com a mesma receita. Senhorito faleceu o ano passado, mas ele deixou bons discípulos nordestinos, que inclusive trabalham na cozinha, né, no atendimento. Enfim, ele conseguiu criar uma escola, né, de ramen que está sendo seguido por esses alunos. Por favor. Esse é um deles, o Zé. Ele é de Casserengue, na Paraíba, e ele é o chefe do Lamen Asca. Cozinha, como muitas pessoas falam, melhor ramen de São Paulo, ou pelo menos o melhor ramen custo-benefício de São Paulo. É um desenho, de um fotograma do filme Tampopo. Não sei se vocês assistiram, eu acho que tem no YouTube, inclusive, com legenda em inglês. É um filme bem bacana que fala sobre a cultura do ramen e a cultura gastronômica de uma forma geral do Japão. Um filme divertidíssimo, eu recomendo muito. Tá no YouTube. Aqui o mestre está ensinando como se come um lamen, né? Afinal, começa por onde, né? Pelo caldo, pelo macarrão, ou a gente já ataca direto, né, a fatia de porco? O filme vai dizer. Aqui é uma ilustração da desenhista Camila Gondo, que a gente usou para não, peraí, é a segunda e a terceira capa, né, do livro, né? Quando você abre o livro, você vê, então, essa ilustração, que é o macarrão, né, boiando no caldo do lamen, por favor. Aqui o nosso fotógrafo, Rafael Salvador, em ação. Ele conseguiu captar muito bem, né, o espírito, a gente chama de alma, né, do ramen, né, assim, como se fosse uma devoção, né, e de fato é uma devoção mesmo, né, os japoneses, por exemplo, até criaram uma seita religiosa que não foi muito para frente, né, é o Ramen Shinko, uma coisa assim. É uma seita onde a divindade é o lamen, né? E que o lamen iria salvar a humanidade, né? Não foi muito para frente, não teve muitos adeptos. Mas teve adeptos de lamen, né? Mas não da seita. Por favor. Esse é o livro, né, que deve estar na biblioteca já, né? Enfim, para não dizer que eu só escrevo livro de gastronomia, né? Queria mostrar que eu faço também livros infantis. Esse, na verdade, não é um livro meu, né? Ele foi escrito pela cantora Fernanda Takai, a Fernanda Takai do Patofu.
Ela é, além de cantora, ela é escritora, Prêmio Jabuti também. E aqui ela se associou ao ilustrador Daniel Kondo, que fez uma história de um encontro de divindades do Japão com as divindades brasileiras, amazônicas, folclóricas, né, do Brasil, para salvar a Amazônia, né? Então, tem uma mensagem ecológica, né, que esse livro. E não sei se for do interesse da Sabesp, acho que eu consigo uma doação, né, para vocês. Se chama Quando Curupira Encontra Capa. E aqui é também um outro livro que eu fiz a tradução para o japonês, então é um livro bilíngue, é uma recontação da história da princesa Kaguya, que nasceu de um bambu, né? E ela foi escrita também por uma cantora, por coincidência, chamada Carol Naini, ela é carioca, e ilustrada por Daniel Kondo. E por fim, essa é um livro sobre uma artista japonesa muito famosa. Ela se internou numa clínica, né? Porque ela tem esquizofrenia. Então, ela se auto-internou, mas ela produz obras fantásticas, né? Dentro dessa clínica. E ela tem um tipo de esquizofrenia que ela vê bolinhas. É, a- e a bolinha faz parte da visão, do campo visual dela, né? E é por isso que ela trabalha só com bolinhas. E aí, esse livro da Tânia Judar mostra desde a infância dessa artista, que se chama Yayoi Kusama, até os tempos de hoje, né? E como ela conviveu com bolinhas. Mas, enfim, são essas as colocações, né, que eu queria apresentar. Eu acho que eu falei demais, né, sozinho. Então, Nixon, o que que você acha? Vamos abrir para perguntas ou talvez tenha sido um pouco cansativo, né, porque eu Não, que isso. acabei Foi, se correndo um pouquinho, foi assim, muito bom. mais em função do tempo, né, também. Primeiro, eu acho que agradecer, né? E Alan, eu acho que foi o que você falou, né? A descompressão de sexta-feira foi ótima, né? Acho que depois daqui a gente vai Espero que ter que não tenha comer um. comprimido mais, né? Então, Jô, vamos abrir aqui algumas perguntas aqui. Eu Tá vou bem. fazer umas perguntas aqui que eu já tinha até Uhum, preparado e eu vou tá, também pessoal estimular, né, ao pessoal fazer as perguntas, né? tá bem. Bom, pessoal, o que vocês viram aí é que o Jô tem um espectro de cultura muito vasto, né? Então, aproveitar essa vastidão de cultura, fazer uma coisa que eu aprendi lá na troca de mensagens que eu fiz com o Jô, eu aprendi uma Hum, coisa que eu não sei se vocês vão saber. Então, Jô, trazer uma surpresa aqui para gente, né? hum. Eu queria que você nos contasse qual que é a relação entre o cineasta Nagisa Oshima, do Merry Christmas, Mr. Lawrence e o Império dos Sentidos, e a Pimenta do Reino do Brasil. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos começar pelo Oshima, vai. Só para recapitular um pouquinho, né? Porque talvez vocês não conheçam. O Oshima foi um dos cineastas mais importantes do Japão, revolucionário, vanguardista, anarquista. E ele foi contra o sistema no Japão desde a juventude, e por isso ele não conseguiu trabalhar em grandes produtoras. Então, ele fazia filmes independentes, né? Esses filmes independentes eram chamados, era um movimento, né, de cineastas jovens que iam contra o sistema de produção do cinema japonês, né, que era assim para a grande massa, né?
E aí o estilo do Oshima era um cinema questionador, né? Acima de tudo, revolucionário, né? E ele era contra o próprio sistema de governo do Japão, né? A própria, como diria assim, não a tradição em si, mas assim das pessoas serem escravas da tradição, que é muito comum, né, no Japão. E aí ele tentou mostrar que existe uma vida que clama por liberdade, né? E por conta disso, ele realizou vários filmes que foram muito elogiados no exterior, mas não no Japão. Ele começou a ganhar fama exatamente quando países como a França, né, acabaram elogiando demais, né, o filme O Império dos Sentidos, né? Não sei se vocês assistiram, que era um filme erótico, né? Mas assim, muitas pessoas acham pornográfico, porque tem cenas de sexo explícito mesmo, né? Então, assim, não era nem truque, não tem IA, não tinha não tinha nada de efeitos especiais, né? Assim, é a realidade nua e crua. É um filme maravilhoso, se vocês puderem assistir. Império dos Sentidos, acho que está na plataforma Mubi, se não me engano. Mostra uma relação de paixão mesmo, né? Entre uma prostituta e um playboy. Na verdade, é através do sexo que eles acabam se conhecendo e se conhecendo internamente, né, também. E é uma história real. Os dois se gostavam tanto que eles acabam confinados, né, num quarto. Ficaram, acho que 40, 50 dias, todos os dias só fazendo sexo. E eram considerados loucos, né? Enfim, até que assim a mulher percebe que ela queria esse sexo eternamente para si, né? Aí ela resolve cortar o pênis do homem e ele deixa, né? E porque é através disso que ela iria perpetuar esse momento, né? Enfim, Oshima acabou ganhando um destaque maior ainda quando ele foi premiado no Festival de Cannes com o filme Merry Christmas, Mr. Lawrence, que o Marcelo comentou agora há pouco, e no Brasil acho que teve o nome de Fúria em Nome da Honra. Pois é, esse Oshima, nós convidamos o Oshima para dar uma série de palestras e também fazer uma retrospectiva dos filmes dele, quando eu estava na Fundação Japão. E ele veio logo depois que ele foi aclamado em Cannes, né? Então ele estava todo radiante, né? O filme tinha como atores o David Bowie, que fez um soldado inglês, e o Ryuichi Sakamoto, o músico. E os dois não tinham tanta experiência em atuar, né? E acho que foi a primeira vez que eles atuaram, e foi bem interessante. O filme se passa durante a Segunda Guerra, quando o David Bowie ele é capturado e vira prisioneiro, né, da tropa japonesa, né? Sofre todo tipo de bullying. Mas o Ryuichi Sakamoto, ele acho que é um sargento, ele sente uma estranha atração por esse soldado inglês, né? E claro, dentro desse ambiente militar e também de países inimigos, era impossível, né, se pensar em paixão e amor, né? Então, essa confusão de sentimentos, né, acaba criando
uma avalanche, né, de emoções que vão culminar, evidentemente, em morte. Mas o Merry Christmas também é um filme muito lindo, muito sensível, que acho que vocês encontram em alguma plataforma também. Bom, eu vou ficar um pouquinho mais para trás, porque está começando a bater um sol aqui. Mas assim, a Pimenta do Reino. A Pimenta do Reino foi o seguinte, Miki-san. Ele, ele era casado com uma atriz chamada Akiko Koyama. Akiko Koyama fez vários filmes também com Oshima, evidentemente, né? Mas ela veio aqui para o Brasil por, acompanhado do Oshima, né? E foi numa das conversas que a gente teve com eles, né, que a Kiko-san falou que o pai dela era um capitão da emigração japonesa, né? Então ele era incumbido de trazer os imigrantes para cá, pro Brasil. E numa dessas viagens eles pararam em Ceilão, que hoje oh meu Deus, acho que é a República de Myanmar, não é? Se não me engano. O navio parou lá e esse capitão, ele pegou umas sementes de pimenta do reino e guardou no bolso, né? Porque lá era uma produtora de pimenta, né? Lá, Índia, né? Também, né? E essa leva, né, de imigrantes, né, já não era mais aquela que ia para a cafeicultura no noroeste de São Paulo. Eles foram mandados lá para o Pará, nos confins mesmo do Pará. E era assim, do tipo assim, se vira, né? E assim, não tinha nada, né? Café parece que não dava lá. E eles tinham que fazer alguma coisa. Foi aí que o capitão pegou essas sementes de pimenta do reino e falou: olha, é só isso que eu tenho que dar para vocês, né? Tenta plantar isso, né? Ver se dá certo, né? E foi assim, na cidade de Tomé-Açu, fica distante, né? De Belém do Pará, da capital. Mas não é que deu certo. Essas pimentas começaram a florescer e gostaram do terreno, do clima. E em menos de 3 anos, Tomé-Açu começou a produzir pimenta do reino. Acho que em 5 anos o Brasil virou o maior produtor dessa pimenta no mundo. Isso na década de 50 para 60, né? E, esse capitão foi venerado. Ele tinha morrido no Japão, ele tem o seu túmulo lá, mas esses imigrantes fizeram outro túmulo para ele, lá em Tomé-Açu, né? E é um dos poucos mortos, né, que tem 2 túmulos. Enfim, ele virou um herói, né? Ele salvou. E esses imigrantes japoneses que plantaram pimenta do reino tiveram muito sucesso, né? Eles tiveram assim um sucesso financeiro, inclusive, né? Vendendo pimenta. Então foi isso. Aí o Oshima, claro, né? Muito interessado, né? Com essa história, ele quis filmar, né? Fazer um filme. Vamos lá. E eles foram lá para conhecer o local, e tal. Mas enfim, não deu. Oshima deixou como projeto, né? Esse e também muitos outros projetos interessantes que ele tinha. Ele faleceu na década de 90. Mas é isso. Muito bem, ó. Vocês viram, né, a cultura do Jô aí. A gente tá falando de cinema, música, culinária, né? E vou começar pegar umas perguntas aqui do pessoal, né? Vou Aham, pegar aqui, ó, do Fernando Yoji. aham, Tá assim, Jô, o que você acha da tropicalização dos pratos da culinária japonesa oriental? Por sei. exemplo, Aham. colocar manga no sushi. Manga no sushi, né? Você sabe que eu gosto, viu?
Eu acho o seguinte, vamos virar a sua pergunta ao contrário. Pode existir uma culinária japonesa autêntica no Brasil? Essa é a pergunta que eu ofereço em troca. E eu vou polemizar um pouquinho, porque tem muita gente, né, claro, agora falando, né, não, precisamos fazer uma culinária autêntica japonesa, tal, né? Mas assim, um dos pilares da culinária japonesa é o caldo. Aquele caldo que eu falei, lembra? Do umami, né? É que você extrai da alga kombu, do peixe desidratado, né? Um peixe que se chama bonito, ele é desidratado, ele vira uma pedra, né? Aí depois ele é raspado em flocos e disso você extrai o umami, que é a base, é o caldo base de toda a culinária japonesa, né? E o cogumelo shiitake também, desidratado. Ora, se esse é o pilar da culinária japonesa autêntica, nós não temos alga kombu aqui no Brasil, porque o mar brasileiro ele é muito quente, né? E essa alga kombu não acontece aqui, não existe. Esse peixe desidratado também não existe aqui no Brasil, né? E é caro. Esses dois elementos são importados, são extremamente caros e são os responsáveis pelo alto preço dos restaurantes japoneses. Não é só o peixe, não, é exatamente o caldo, né, também. Outro pilar da culinária japonesa é a sazonalidade. As 4 estações bem nítidas que fazem com que cada estação tenha um ingrediente, insumos peculiares de cada estação. Primavera, você tem os ingredientes da primavera, né, que vão reverberar na culinária daquela estação, né? No verão, você tem outro. No outono, que é a estação mais rica, né, em termos de gastronomia, você tem outros tipos de ingredientes, e no inverno também, apesar de nevar no Japão, né, tem ingredientes específicos que só dá no inverno, né? E todos eles são replicados na culinária. Ora, aqui no Brasil, a gente tem praticamente 2 estações, né? Esse verão quente, né? E o inverno mais ou menos frio. Então, nessas condições, a gente não tem muita diferença entre as 4 estações, né? Se a gente não tem essa cultura da sazonalidade, é impossível a gente replicar a culinária japonesa autêntica, né, no Brasil, né? Então, eu insisto, eu acho que a tendência da culinária japonesa aqui é se misturar, fazer com que elementos brasileiros entrem e sejam introduzidos e acolhidos na culinária japonesa, né? Você pode ter temperos japoneses com insumos brasileiros, não é? O chefe Shinkoike, né, por exemplo, quando ele percebeu que a enguia, que é muito apreciada no Japão, né, a enguia grelhada, que é deliciosa, né, nós não temos aquela enguia aqui no Brasil, né, tem que importar, né, e o que seria o mais próximo, né, dessa enguia? É um peixe amazônico chamado mapará, que pouca gente conhece, mas tem um sabor, a textura muito próximo da enguia japonesa. E dá de montão, né? Então, por que não, né? Utilizar, né, o mapará em vez da enguia unagi? Enfim, são coisas assim, né? É claro, muitas influências vieram dos Estados Unidos e não do Japão, né? E nem são criações brasileiras, né? Como é o caso do cream cheese e a introdução de frutas, né? É o avocado, né? O abacate e a manga no sushi, né? Mas foram criados pelos americanos, né? Os americanos são espertos, né? Então, eu acho que e o brasileiro acaba copiando de lá, né? Então, eu acho que não chega a ser uma tendência, mas acho que é uma corrente natural, eu diria, né? A introdução de elementos brasileiros.
correto. E, Jô, aproveitando essa última fala que você fez, né? Uhum. Uma comida típica japonesa, para ela estourar aqui no Brasil, ela tem que ter feito muito sucesso, por exemplo, nos Estados Unidos, como aconteceu com o sushi ou lamen, ou não? Como que você enxerga essa questão? Olha, antigamente sim, antigamente eu digo década de 70, 80, tá? Quando vocês nasceram. Hoje, as pessoas estão viajando mais, né? Apesar da distância geográfica ser a mesma, a frequência e a facilidade com que as pessoas viajam, né, é maior, né? Então, abrevia-se aquela coisa, né, de copiar tudo dos Estados Unidos, né? Porque é mais perto, né? As pessoas vão direto no Japão, né? E tentam se inspirar lá. Achou legal, né? Vamos tentar ver se dá para fazer no Brasil. Então, eu acho que não tem mais isso, não. Mas eu acho que assim, a nova tendência, né? Olha, eu estou colocando aqui a nova tendência da culinária japonesa no Brasil, acho que são as frituras. A técnica de fritura japonesa, né? Que ela não é oleosa, é sequíssima, né? Como se faz isso, né? Por que que a fritura japonesa é diferente, né? Então, essa é a grande tendência. Acabou de ser inaugurado um restaurante no Paraíso, né, que é especializado em frituras e milanesas japonesas e também em espetinhos fritos, não grelhados no carvão. E essa técnica de fritura eles trouxeram do Japão, né? É a composição do óleo, é a temperatura, é o tempo de fritura, né? Então, tudo isso acaba fazendo com que as frituras japonesas tenham esse sabor diferente, né? Ele não é gorduroso, ele não é encharcado, ele é sequíssimo, tudo muito leve, apesar de ser fritura. E está abrindo mais uma casa de fritura, acho que nas próximas semanas, também na região do Paraíso. Enfim, Perfeito. E, Jô, mais uma pergunta aqui do sim. pessoal, o Uhum, Bruno, né? Bruno Sidney. uhum, Jô, gostaria que você falasse um pouco sobre o sabor umami, um sabor uhum. muito presente na culinária japonesa. Uhum. Então, Bruno, não é só na culinária japonesa. A culinária japonesa, ela, de certa forma, ela foi uma das primeiras culinárias que é, equacionou o umami, né? Então, eles sabem de onde vem esse gosto. Mas outras culturas têm umami. Inclusive, olha, eu vou só citar alguns exemplos, tá? Da culinária brasileira, os pratos mais ricos em umami são a feijoada e a moqueca, né? São comidas mais encorpadas, mas é aquela coisa, né? Quando você imagina uma feijoada, você começa a salivar, né? Por quê? Porque tem muito umami. E por que que a feijoada tem muito umami? Apesar de não ter algo a combo, peixe desidratado, né? São outras fontes, né, que provocam umami, né? E essas fontes são o quê? É o cozimento dos miúdos do porco, né? Eles produzem o colágeno, parecido, né, com a caldo do ramen, e esse colágeno acaba então exacerbando o umami. No caso da, no caso da moqueca, né, também a mesma coisa, aí é com os frutos do mar, né? Então são dois pratos que foram cientificamente reconhecidos como os pratos brasileiros que mais contêm umami. O queijo parmesão é outro, né? E você pode ver também, né? Queijo parmesão. Você bota um pedaço de queijo parmesão na sua frente, você já começa a salivar, nem precisa comer, porque você tem a lembrança do umami na sua cabeça, no seu cérebro. E o umami, ele não é sentido nas papilas frontais da língua, mas sim nas posteriores. Por isso que você sente o umami depois que você engole, o que a gente chama de retrogosto, né? Então, você engole a comida e fala, nossa, que gostoso. Tipo assim, a comida já foi, faz tempo, né?
Mas aí o umami, ele desperta essa sensação depois que você engole o alimento. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Carlos Alberto Coneglian. Mestre Jô, o lamen no Mestre, não. Japão é igual ao vendido no supermercado? Não sei se eu entendi direito. Ah, tá. É É, supermercado do Japão, né? Talvez. é, é. Sim e não. Existem uns lamens instantâneos, né? Como os que a gente conhece aqui, né? Do miojo, né? Que é tão ruim quanto os daqui. Então, não dá para comparar muito, mas como é que chama? A exigência, né, pelo lamen, né, cresceu tanto que os lamens instantâneos ou semi-prontos no Japão atingiram um patamar de qualidade impressionante. Tem duas casas de lamen que conquistaram a estrela Michelin e que lançaram a sua versão semi-pronta ou instantânea. Semi-pronta, eu digo assim, o macarrão é fresco, né? E assim, o caldo, o tempero do caldo, né? Ele é refrigerado. Então, o preparo é super rápido, né? O macarrão você esquenta na água quente, em 2 ou 3 minutos ele já está na consistência ideal. E o tempero é só adicionar a água, tá? Eles conseguiram a proeza de manter a mesma qualidade do ramen servido no balcão deles, né? Custa mais caro, sim, mas assim, tá bem acessível. O ramen no Japão é um prato acessível, né? A média de preços no ramen é de 600 ienes, equivale mais ou menos a R$ 30. Aqui no Brasil, né, resolveu-se gourmetizar, né, ou glamorizar o lamen, né? Então, assim, qualquer lamen que você vai comer é R$ 50 para cima. Na verdade, eu não vou dizer que é uma extorsão, né? Mas, assim, o ramen pode custar muito mais barato, até porque é um prato popular, gente, né? Mais de R$ 50 um ramen, eu particularmente acho um absurdo, né? Mas, enfim, os donos das casas de lá me falam, mas tem imposto, tem não sei o quê, tem funcionário. Mas, ué, no Japão também tem imposto, sim, é mais caro do que aqui, né? E tem funcionário? Bom, às vezes não, né? Às vezes é o próprio chefe, né, que serve. Ok, mas lá eles servem água da casa, servem chá da casa de graça, né? À vontade, inclusive. E não tem taxa de serviço, não tem os 10%, né? Então, aqui no Brasil, você pede uma tigela de ramen, que já custa mais de 50, né? Mas aí você tem que pedir uma bebida, né? Que seja mais simples, água com gás, vai, né? Aí já vai R$ 7, R$ 10, né? E mais os 10%, né? Você chega fácil a 70, R$ 80 um lamen, né? O que realmente é um absurdo. Esse é realmente um ponto delicado, polêmico, né? Realmente também estranho, né? O lamen no Japão, no pós-guerra, né? Era o prato Hum. popular, né? Era um Ele era para... popular, É, exatamente. É é, o lamen que salvou o Japão, os exato. japoneses, né? Na verdade, é um caldo à base de ossos com macarrão, gente. Não pode custar tanto. E, aliás, o caldo, na verdade, a perspectiva era usar material que era descartado por causa da Cortado. pobreza extrema, mas para Sim, extrair mais proteínas mais para proteína, justamente pois é. combater a fome, né? E como a carne era cara, né? O colágeno, né? Dos ossos, né? Acabou sendo a fonte de proteína do Japão na miséria, É. né? Então, era comida para habitantes de rua. Moradores de rua comiam ramen, né? Então, eu acho que essa lembrança afetiva, né, que os japoneses têm pelo ramen, né, é mais ou menos isso, né? A gente foi salvo pelo ramen, né? Então, hoje, né, claro, existem
casas, né, que tem estrela Michelin, tem fila e tal, e os caldos estão mais sofisticados, e tal, mas a essência e a história e a raiz é essa, né? O ramen tem que ser um prato raiz de sobrevivência até. E, João, você poderia falar um pouco, é que muitas vezes, quando a gente fala do lamen, né, nem você falou na palestra, as pessoas confundem com miojo, né? Você poderia falar brevemente, assim, que é o miojo, que é o macarrão instantâneo e que é Hum, o lamen, né? Que acho que muita gente ainda se confunde. hum, E a hum, palavra, uhum, né? Assim, uma uhum, coisa é o lamen, outra coisa é uhum, ramen, mas uma coisa que uhum. está errada é falar ramen, né? Então, Não é o que está tem. no título do teu livro, né? Pois é, não tem ramen. Ramen não existe. E também não tem com dois R, assim, ramen, né? Não tem. É ramen. É fácil falar ramen, mas os brasileiros não estão acostumados a começar uma palavra com ra, né? Mas é só pensar assim. Você sabe falar para, né? Bota um men atrás. Paramen. Agora tira o pá. Vira ramen, né? Então, é isso. O lamen com L, ele foi inventado aqui no Brasil pela Nissin, né, para ficar mais fácil a pronúncia. E o lamen com L, né, acabou virando o sinônimo de miojo. E miojo e a Nissin eram empresas diferentes, mas eles acabaram se fundindo. Então foi bom, nesse aspecto. Mas assim, o lamen instantâneo, né, você faz em 3 minutos, né? O lamen de verdade é o que eu falei, né? Caldo, 20 horas. O macarrão, se você quiser fazer ele bem feito, é 24 horas, né? São 7 horas para preparar a massa e depois essa massa tem que descansar para incorporar o sabor e, enfim, adquirir a textura, né? E a elasticidade, né, do macarrão, né? É esse descanso que é fundamental no macarrão. Então, os dois juntos dá um dia, né? Então, a grande diferença é de preparo mesmo, né? Um leva 3 minutos, o outro leva um dia. Claro, né, que tem cursos, né, que ensinam você a fazer o ramen em 3 horas, né? Mas assim, é um atalho, né? O ramen verdadeiro, esses que vocês vão encontrar nas casas de ramen, teve um trabalho de um dia e 10 minutos, né, para comer. Bom, pessoal, então chegamos aqui nas 4h30. Eu acho que foi muito interessante. Agradeço muito, Jô. Foi uma aula assim de cultura. Fiquei muito contente, Jô. Assim, impressionante. E queria passar a palavra aí para o Alan para fazer o encerramento e agradecer. Assim, acho que o pessoal gostou muito, teve participação interessante aqui de todo mundo. E aproveitem, peguem o livro na biblioteca. Obrigado, hein, Jô? Muito obrigado, viu, Marcelo? Também quero agradecer o Jô, o Marcelo pela ideia, né, por também ter incentivado a gente trazer essa temática aqui na programação da biblioteca. E Jô, foi realmente uma tarde muito agradável. Tenha certeza que você contribuiu aí com o bem-estar do fim de semana de todos os colegas aqui. E tenho certeza que muitos vão em alguma casa japonesa comer, né? Não vão conseguir ficar só imaginando, vão ter que Ah, não comer. sei, com esse calorão, viu? Guarda o Muito ramen para o obrigado. inverno, né, que realmente vai ficar mais gostoso. Boa. Obrigado. Muito Um obrigado, viu, excelente fim de Alan? semana para todos. E muito Obrigado, Jô. obrigado a todos, né, pela atenção, por acompanhar e pela oportunidade, né, de estar conversando com vocês. Muito obrigado. Obrigado. Bom fim de Obrigado, Jô. semana. Bom fim de semana a todos. Até mais.